História 1. Deixa eu te contar uma história divertida que rolou comigo outro dia. Tava eu na boa, dirigindo de boa, quando, do nada, um cara numa van me mostra o dedo do meio no trânsito. Quase que eu respondo na mesma moeda, mas aí reparei num adesivo grandão na van dele. Era um anúncio de trabalho e tinha um número de telefone ali. Na hora, pensei rápido e cliquei uma foto do número. Naquela noite, postei um anúncio na internet oferecendo cabras de graça e botei o número da van como contato. Pena que não pude ver a cara dele quando isso tudo rolou, mas fiquei só imaginando a reação dele. Já pensou o celular dele não parando de tocar com galera pedindo cabras de graça? Deve ter sido hilário. Às vezes, quando alguém tá sendo bem chato e até bota o número do trabalho no carro, fazer uma zoeira assim pode ser uma boa forma de dar o troco numa boa. Como alguém falou, é uma pena que a gente não pode ver a zoeira acontecendo de verdade. Mas usar a imaginação é bem divertido. E vai que muita gente também queira cabras de graça. Ia ser uma surpresa massa pra todo mundo. História 2. Então teve essa parada com o X, que acabou me deixando na mão com uma grana. Pra resolver isso, dei um jeito de usar a conta da Bel. Isso rolou um tempinho atrás, mas é até engraçado pensar nisso agora. Bom, lá pelos meus 15 anos, comecei a namorar e aos 18, a gente achou que era uma boa ideia morar junto. Mas passados uns 6 meses nessa, veio o susto, a pessoa aprontou uma que me deixou bem chateado. Ela me devia uns $800, que era o aluguel e uma conta de veterinário que acabei pagando. Mesmo depois do fim, continuamos dividindo o lugar por mais uns 6 meses. Era um pouco chato, porque eu ainda tinha que ajudar com o aluguel. Mas, pensando bem, era bem melhor do que ela ter que arcar com tudo sozinha na casa dela. A TV e a internet estavam no nome dela. Trocamos uns e-mails que mostravam que ela estava me devendo uma grana. Tentei ser bem educado, mandei uma porrada de e-mails, pedindo para ela confirmar que estava ciente da dívida comigo. Também sugeri usar a grana da conta da TV para abater o que ela me devia no último mês de aluguel. Só que ela insistia que eu deveria contribuir com uma parte da conta da internet e TV a cabo, uns $30 mais ou menos. Não aceitava um não como resposta. Às vezes, ela até ameaçava não pagar e cortar o sinal da TV. Nessa época, tinha um colega de quarto na escola que também precisava do serviço, então acabei pagando minha parte. Ela estava passando a maior parte do tempo com o cara com quem ela tinha me passado para trás, então quase nunca estava em casa. Quando ela finalmente pegou as coisas dela e vazou, esqueceu o controle da TV e o roteador. Acho que achou que, como eu ainda estava usando, não faria diferença. Comprei uma TV nova para mim, na surdina. A cena ficou meio estranha, porque tava lá, de boas, assistindo a TV dela quando ela e o namorado novo apareceram para buscar as coisas dela. Já sabia que nunca mais veria a cor do dinheiro que ela me devia. Aí, tive a ideia, comprei todos os canais possíveis e mais uns filmes especiais. Até me aventurei em umas atrações mais adultas. Antes de tudo, mandei um último e-mail, perguntando se ela estava de acordo com essas compras. Ela topou. Comecei a gastar umas 2 semanas antes de voltar a morar com os meus pais. Fui comprando cada canal separadamente, e também uns filmes que dava para comprar ou alugar. Até cheguei ao ponto de pegar uns programas que não são lá muito indicados para crianças. Fiz as contas direitinho, e o total bateu quase certinho com a grana que ela me devia, uns $750. Quando ela recebeu a conta, já estava de volta na casa dos meus pais. Ela apareceu lá com a conta na mão. Meu pai atendeu a porta e disse para ela que eu tinha gastado uma grana preta e estava sem dinheiro para pagar. Sugeriu que ela usasse o dinheiro que me devia para quitar a conta dela e deu tchauzinho. Eu tava lá, escondido, ouvindo tudo. Não sei se ela pagou ou não, mas foi um alívio resolver isso na hora. Só quero ser justo, saca? Não sei como ela ia dar o drible para não pagar, porque tá tudo registrado na conta dela. E que história ela ia inventar? Que algum ex-mal-intencionado fez essas compras usando o aparelho dela. Duvido que uma empresa de TV ia acreditar nisso. História 3. Estávamos lá num lugar bem grandão e legal, cheio de gente animada para curtir um show de música ao vivo. Eu e meu parceiro tínhamos uns lugares bem legais, quase do lado do corredor, mas aí tinham 2 pessoas chamadas Karen ocupando os 2 lugares ao lado da gente. A gente pediu licença para passar, porque precisávamos ir no banheiro e meu amigo queria pegar umas bebidas no bar. Mas olha só, essas 2 Karens não deixaram a gente passar de jeito nenhum quando as bandas davam uma pausa. A galera ao redor ficou surpresa e perguntou por que elas estavam fazendo isso.
Foi aí que tive uma ideia meio engraçada para nos vingarmos. Toda vez que uma delas tentava gravar um vídeo da banda principal, comecei a cantar bem alto do lado delas. Mas, saca só, eu fiz de propósito para cantar bem desafinado. Minha voz estava tão engraçada que a galera ao redor começou a rir e até cantou junto. A gente conseguiu zoar todos os vídeos delas com a minha cantoria maluca. Sinceramente, nem liguei de ter feito isso, porque elas estavam sendo meio egoístas. Elas não se levantaram, não dançaram, nem cantaram a noite toda. Ficaram plantadas nos lugares delas o tempo todo. Por causa delas, a gente não conseguia passar de jeito nenhum. Olha, eu entendo que ninguém gosta de ser interrompido, mas falar se vira pra passar de outro jeito é um pouquinho demais, como se elas fossem as donas do pedaço. História 4. Isso aconteceu há um tempinho, cerca de 5 anos atrás, lá em Hobart, na Tasmânia. Eu estava ficando em um hotel bem chique. Ao lado do hotel, tinha um lugar que antes era um depósito, mas transformaram em um lugar legal perto do cais. Sabia que lá só tinha espaço para estacionar por 1 horinha no máximo? Imagina, só 1 horinha. E tinham umas 10 vagas, todas em fila, com um espaço pequenininho para virar de um lado pro outro. Olha só, no meio delas, tinham 2 cantinhos especiais só para quem estava hospedado no hotel. Eram para as pessoas deixarem seus carros para os manobristas cuidarem. Quando eu parei, um funcionário do hotel estava saindo de um desses cantinhos. Eu passei por ele para entrar na fila, mas aí aconteceu algo engraçado. Uma moça com um carro esportivo deu um tchauzinho e entrou no estacionamento num piscar de olhos, ocupando o último espaço. E não tinha mais nenhum lugarzinho disponível. Eu abri a janela e perguntei se ela também ia deixar o carro para o manobrista. Afinal, a gente podia só trocar os carros de lugar e todo mundo ficava feliz. Mas ela foi bem mal educada e me mandou cuidar da minha vida. Daí, ela foi embora na direção oposta, sem deixar a chave com o manobrista. Aí, eu fiz o que manda as regras. Esses cantinhos eram só para quem usava o serviço de manobrista do hotel. Então, bloqueei o carro dela. Se ela fosse legítima, não ia ter problema. Depois, eu fui falar com o concierge, que é a pessoa importante do hotel. Contei o que tinha acontecido e como ela tinha sido grossa. O concierge deu risada e disse que ela sempre fazia isso. Sabia o que ela fazia? Ela ia tomar café na lojinha ao lado. Uns 60 minutos depois, lá vem ela pro saguão, parecia que ia explodir de raiva. O meu carro estava na frente do dela. Perguntei por que ela não tinha mudado o carro de lugar. Sabe o que ele falou? Disse que sentia muito pela confusão, mas que o estacionamento estava cheio e os manobristas estavam super ocupados. Mas que logo ela teria o carro de volta. Acho que fizeram ela esperar uns 45 minutos no total. Foi engraçado de assistir. Vocês acreditam que o concierge agiu assim? Na maioria das vezes, as pessoas não têm paciência e querem resolver logo, né? Mas, dessa vez, preferiram manter a posição. O que vocês acham disso? História 5. A próxima história é sobre o carro do vizinho. Às vezes, meus vizinhos não gostam muito de ficar junto com os outros, especialmente quando tem visitas em casa. Eles costumam fazer festas até muito tarde, da noite de domingo até a segunda-feira. O problema é que as visitas deles estacionam os carros de um jeito esquisito na rua, o que faz difícil para os outros passarem. E pior, os cachorros deles fazem cocô no jardim e ninguém os limpa, o que é bem chato, mas não é um problema gigante. Eu também acho que o pai deles pode ter um problema com bebidas, porque muitas vezes o vejo andando meio desajeitado quando chega em casa à noite. Recentemente, ele comprou um carro muito bonito, um BMW conversível. Eu tenho uma câmera chamada Ring que grava um pedaço da entrada da casa deles, tanto as imagens quanto o som. Dá para ver que ele adora esse carro, pois fica muito orgulhoso quando mostra para os amigos. Um dia, quando eu estava levando minha lixeira para o final da rua, pronta para ser recolhida no dia seguinte, eu achei um chaveiro no chão perto da lixeira do vizinho. Olhei para cima e vi que a capota do carro dele estava abaixada, o que é bem incomum. Então, com cuidado, eu coloquei o chaveiro debaixo da lixeira com o pé e fui para casa. Mais tarde, liguei para ver se o homem tinha tido dificuldade para estacionar e se ele tinha saído do carro para colocar a lixeira no fundo da garagem. Parece que ele estava um pouco tonto, provavelmente porque tinha bebido um pouco. Acho que ele deixou cair as chaves quando fez isso. Eu dei uma risadinha e fui para a cama. Choveu muito durante a noite. Na manhã seguinte, acordei cedinho, antes dos vizinhos saírem de casa.
Mal posso esperar para ver as filmagens da minha câmera mais tarde. Às vezes, me pergunto se mais alguém nota essas coisas e se sente um pouco triste. Parece que esse homem está meio perdido e não está lidando muito bem com as coisas. E também, não parece que ele seja um vizinho muito legal, não é mesmo? Imagina só, ele estava tão desajeitado que até deixou o carro aberto enquanto chovia. Coitado! História 6. A história que vou contar se passa em um lugar onde eu costumava trabalhar. Era um restaurante movimentado e eu estava lá em um dia de muito trabalho. Era o meu turno da tarde e eu estava ocupado organizando algumas coisas nos fundos do restaurante. Foi quando ouvi minha colega me chamar. Ela disse que tinha uma mesa grande para eu atender. Nós tínhamos outro colega que gostava de fazer coisas erradas. Ele dizia que estava trabalhando, mas na verdade ia para um lugar divertido com a pessoa que gostava. Depois, voltava cedo para não ser pego pela polícia. Eu fui atender a mesa e resolvemos tudo sem problemas. Era algo normal para nós, já que nosso trabalho era agitado. Depois, nos encontramos perto da máquina de bebidas. Agradeci a ela por me ajudar, mesmo que a mesa estivesse na minha área. Ela era a colega mais experiente, mesmo que não tivesse um título oficial, ela gostava de escolher onde atenderia. Eu disse a ela que não precisava, pois aquela mesa era minha responsabilidade. Mas ela preferiu falar com a cozinheira. Mais tarde, ela decidiu não se envolver e sugeriu que eu deixasse o assunto para lá. No nosso trabalho, se você não estivesse pedindo uma bebida, quase parecia que você não estava ali. Eu saí da mesa, mas insisti em continuar atendendo aquela área. A mesa deixou uma gorjeta muito boa, algo que quase nunca acontecia. Fiquei um pouco chateado, pois naquela época eu era estudante e aqueles trocados poderiam ter comprado livros importantes para as minhas aulas. Terminei a noite com muito pouco dinheiro. Foi nessa noite que ela decidiu contar para a polícia sobre o seu trabalho extra. Não demorou muito para acontecer a mesma coisa com ela. Seu parceiro a buscou e deixou instruções caso alguém a procurasse. Eu dei o número do quarto. Lembre-se, naquela época, ainda não tínhamos celulares como temos hoje em dia. Quando um policial apareceu, ninguém lhe disse que ela estava fazendo trabalho extra. Ele veio buscá-la, mas estávamos tão ocupados que nem percebemos sua chegada. Só quando ele perguntou por ela é que notamos. Logo ele descobriu que ela não estava lá. Espalhou-se a notícia de que ela tinha escapado e todos começaram a procurá-la, assim como seu parceiro e qualquer pessoa ligada a ela. Foi aí que pensei em um plano. Prometemos a ela que não contaríamos a ninguém, especialmente à polícia, onde ela estava. Eu concordei, porque achei que era o certo a fazer. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela fez exatamente o que eu esperava, ligou para o departamento da polícia e contou sobre a mulher que estava hospedada no hotel atrás do restaurante. Ela sabia que a estavam procurando. Passou o número do quarto. No dia seguinte, ouvi sobre como vários carros da polícia pararam em frente ao quarto deles à meia-noite. Eles arrombaram a porta e os prenderam, vestindo apenas cuecas. Ela teve que parar de trabalhar e passou um tempo tentando descobrir quem a denunciou. Quando finalmente foi libertada, cerca de um ano depois, fui completamente honesto com ela. Eu disse diretamente que não fui eu quem a denunciou naquela noite. Nunca chamei a polícia e nunca revelei em qual quarto ela estava. Fiz isso na esperança de que os trocados valessem a pena, ou seja, o banco. Quero dizer, não vou mentir, mas alguém nessa situação está com um alvo nas costas. Quem poderia ter sido? Poderia ter sido qualquer pessoa. História 7. Vamos falar de uma história interessante que aconteceu. Imagina que um dia, eu decidi ajudar o meu vizinho. Sabe, ele é um pouquinho chato e reclama de coisas muito pequenas que as pessoas fazem no nosso bairro. Por exemplo, ele não gosta de seguir a regra de guardar as lixeiras depois que o caminhão de lixo passa, até o meio-dia. Isso pode ser complicado para ele, porque ele mora sozinho e tem um trabalho que o mantém muito ocupado. Então, ele sempre liga para reclamar quando as coisas não acontecem como ele quer. Às vezes, eu recebo 2 ou 3 reclamações dele por mês, mas a empresa que cuida disso parece não se preocupar muito. Isso não me causa muitos problemas, mas é um pouquinho irritante. Um dia, algumas semanas atrás, eu cheguei do trabalho e descobri que a entrega que eu estava esperando tinha se perdido. Pedi desculpas para o meu vizinho por isso. Mas a nota de entrega dizia que ele não quis aceitar o pacote, então tive que ir pessoalmente aos correios para pegá-lo de novo. Não foi uma coisa muito complicada, mas foi meio chato.
E o engraçado é que, no mês passado, eu recebi vários pacotes para ele. Um dia, uma entrega bem cara bateu na minha porta. O entregador perguntou se eu tinha aceitado um pacote para o vizinho. Eu disse que sim, que eu ia pegar para ele. Vi o entregador colocando o pacote com um X na porta do lado da caixa de correio do vizinho e saindo. Então, tranquei a minha porta e fui aproveitar um feriado. Sabe, às vezes, quando alguém faz algo chato para a gente pode sentir vontade de fazer algo de volta, só para se vingar. Mas a vingança não é uma boa ideia. Imagina se eu pegasse esse pacote e ficasse com ele por 2 semanas. Isso poderia ser considerado roubo, e isso não é certo. Na verdade, a maior parte da responsabilidade seria de quem escolheu deixar o pacote comigo. Acho que se fosse a Amazon, eles talvez ajudassem a resolver isso de outra forma, a menos que houvesse um jeito especial para o vizinho pegar o pacote para mim rapidinho. Então, o importante é sempre fazer o certo, mesmo quando a gente fica chateado com alguma coisa. E a vingança, no final das contas, não traz alegria de verdade. É melhor ser gentil e resolver os problemas de um jeito bom. História 8. Vamos contar uma história emocionante sobre um golpista que acabou sendo enganado. Um dia, meu amigo estava tentando conseguir um empréstimo. Ele procurou em muitos sites na internet até que finalmente encontrou um que parecia confiável. Nele, havia uma foto de um cartão de visita da Advance de América e dizia que ele podia pedir um empréstimo pessoal de $15.000. Enquanto eu escutava a conversa, o homem do outro lado se chamava Michael e tinha um sotaque que parecia vir de um lugar chamado Oriente Médio. O meu amigo seguiu todos os passos que o Sr. Rich, como o homem se chamava, orientou. Ele até compartilhou suas redes sociais e algumas informações sobre sua conta bancária, o que achei meio estranho. O Sr. Rich dizia que ia ajudar a melhorar a pontuação de crédito do meu amigo. Além do empréstimo, o Sr. Rich ofereceu mais $7.800 ou $900 extras para ajudar ainda mais. Mas aqui está o truque: esse dinheiro extra só seria liberado quando o empréstimo estivesse pronto. Foi nesse momento que o golpe foi aplicado. Na nossa cabeça, entendemos que o Sr. Rich fez meu amigo enviar uma mensagem de texto para o banco com um código de 4 dígitos. Esse código só poderia ser dado pelo banco, sabia? Depois disso, o Sr. Rich falou com o banco e meu amigo recebeu um código de texto, que ele passou para o Sr. Rich. Eles saíram juntos de manhã cedo, acreditando que os $5.000 que meu amigo pensou que ia receber estariam logo disponíveis. Mas, quando ele ligou para o banco, percebeu que algo estava errado. Ele imediatamente reportou o número suspeito ao departamento que cuida de casos de fraude e trocou todas as suas senhas. Na noite seguinte, quando verificou seu banco, encontrou um cheque de $827 depositado. Felizmente, $227 já estavam disponíveis. Ele bloqueou todos os números do Sr. Rich, mas ainda recebeu uma mensagem ameaçadora dele. O Sr. Rich estava tentando assustar meu amigo, dizendo que se ele tentasse pegar o dinheiro de volta, teria problemas. Mesmo assim, agora meu amigo tem $827 a mais em sua conta. Parece coisa de filme, não é? Mas a verdade é que tem gente por aí que cai nesse tipo de golpe. Tomara que o Sr. Rich tenha aprendido a lição. Essa ameaça dele não tem base, especialmente porque todas as provas mostram que ele estava enganando as pessoas. A única confusão é que se eu estivesse no lugar do meu amigo, ficaria um pouco preocupado. Esses $827 provavelmente não eram do Sr. Rich, mas sim de outras pessoas que caíram no golpe como meu amigo. É importante sempre ficar atento e não confiar em qualquer pessoa na internet.